Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor e que Deus continue abençoando todos os irmãos. E eu estou aqui para contar, as experiências com Deus, né? E as minhas experiências com Deus. E eu vou ler uma palavra do Senhor aqui no Salmo 23. Salmo 23. E as minhas experiências com Deus, né? E o Salmo 23, que ele diz que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, né? Em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E assim, irmãos, o Senhor é o nosso pastor, meus irmãos, e nada nos faltará. Não nos falta luta, não nos falta vitória também. Por isso que aqui o Salmo 23, primeiro diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque na nossa vida, né, lutas e vitórias, lutas e vitórias. Mas as vitórias têm sido maior do que a luta, meus irmãos. E quero dizer que, como eu já falei em outro vídeo, referente a meus pais, e a família dos meus pais, e meus irmãos que morreram jovem, né? Eu era criança quando eles morreram. Mas também, meus irmãos, minha experiência que minha mãe conta, que eu adoeci. Adoeci para morrer. E quando minha mãe viu que eu estava para morrer, colocou a vela na minha mão. Mas aí ela viu que naquele momento a febre que estava forte e a ânsia de morte foi passando, foi passando, foi passando. E Deus me curou naquele momento. E minha mãe tinha sempre dizia aquela preocupação, assim, que era o desejo também dela. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa se chegar mais a Deus para não acontecer como aconteceu com os seus irmãos mais velhos. E mamãe começou a se dedicar em me colocar na igreja, assim, para que eu buscasse mais a Deus. E ela tomou a posição de me levar para a igreja, de fazer todos os trabalhos da igreja, né? Eu estava na igreja, ela era muito religiosa, era católica, e me colocou ali na frente dos trabalhos. E ali eu precisava aprender mais sobre Deus. E ela perguntou para saber que eu aprendesse mais, me dedicasse mais às coisas, a Deus, um catecismo, porque não tinha excesso da Bíblia naquele tempo.
Hoje eu creio que muitos da igreja católica têm a Bíblia, mas eu não tinha, a gente não tinha acesso. Mas, não, só o bispo, mas tem um catecismo. E ali eu comecei a estudar o catecismo de criança, e comecei a estudar, e quando eu estava bem, tendo conhecimento do catecismo de criança, aí o catecismo de adolescente. Aí eu continuei a estudar o catecismo de adolescente, continuei estudando. Quando eu completei 13 anos, fui convidada para ensinar criança na igreja. E eu fui ensinar o catecismo à criança na igreja. Aí depois peguei o catecismo dos jovens e comecei a estudar e sobre Deus. E criou um temor muito grande. Aprendi os mandamentos e um temor a Deus, né? E eu continuei fazendo os trabalhos, mamãe me colocou, não, você vai ser freira. Eu não quero que aconteça com você o que aconteceu com seus irmãos mais velhos, você vai ser freira. E eu falava, mamãe, não, eu quero casar, eu quero ter filho, e eu não quero ser freira, porque freira não casa, eu quero casar. Mas minha mãe, ela sempre naquele desejo, aquela vontade que eu fosse freira. E ali eu vivia só em casa, não participava de festa nenhuma, que meus pais não deixavam. E depois que meu pai faleceu, minha mãe também não deixava. Às vezes eu saía escondidinho ali, voltava novamente para casa, com medo da repreensão. E continuei assim. Com 15 anos, meu pai faleceu. Eu tinha 15 anos. E também outra experiência com Deus. Eu era criança. E minha irmã, uma das minhas irmãs casaram. E uma das minhas irmãs casou. Ela foi morar em outro local que passava um rio. E aí nós ia sempre, todos os finais de semana, nós ia para casa da minha irmã. E quando nós saímos ali para ir, quando eu cheguei, o rio estava cheio. E aí, mas não tinha ponte. Eles colocavam uma madeira, né, um pau, né, no meio do rio, para poder as pessoas atravessar. O rio, a água estava muito forte, a correnteza estava muito forte. E aí, meus irmãos, eu acho que eu tive medo, porque eu era criança, né? Eu tive medo de ter... A água estava muito forte. E uma correnteza forte, ela faz muito barulho. E eu ali, caí dentro do rio. Quando eu caí no rio, tinha uma árvore no meio do rio. Mas Deus é tão bom, que eu creio que já tinha plano na minha vida. Deus é tão bom que me deu aquele livramento. E foi direto, eu creio que foi Deus que me levou para a posição da árvore. E eu me agarrei nos galhos. E lá fiquei, empendurado. O rio leva, mas não leva. E eu agarrada nos galhos. E aí meu primo, como ele sabe nadar bastante, aí entrou e me puxou. Deus deu aquela coragem a ele. E ele entrou nadando e me pegou e me tirou para fora. E um grande livramento que Deus me deu, né? E eu fui crescendo.
e sempre ali na igreja, fazendo ali, mamãe me levando para a igreja, e quando eu, já adolescente, eu comecei a fazer os trabalhos da igreja. Depois eu me casei, vim para a cidade, e na cidade continuei fazendo os trabalhos da igreja, né? E depois casei, viu? E tive que morar no mesmo terreno. Meu pai deixou uma herança e eu fiquei com a parte da herança desse mesmo terreno que estava a casa, que aconteceu aquelas mortes, aquela coisa da família, com a família. E as coisas, no dia do meu casamento, foi uma briga, houve uma briga, e meu esposo foi pedir paz. E aí, ele levou o murro, bateram no meu esposo com um objeto de corte no dedo. E aí, cortou um lado da sobrancelha. Quase mataram meu esposo. No dia do meu casamento, eu desmaiei. E foi aquele pânico no dia do casamento. E Deus sempre dando livramento para mim, me guardando, me livrando. E quando eu cheguei lá na casa, começou a tribulação com meu esposo, porque ele não bebia tanto, ele bebia pouco, mas ele continuou a beber muito. E aí a prostituição, aquela coisa, também por causa da bebida, né? Porque a bebida dele também, mas também por causa da bebida. Porque ele não assim, ele não era abertamente, ele não me traía assim, por causa mais da bebida, viu? Mais da bebida mesmo. Depois ele continuava às vezes, mas não a ponto de eu saber mesmo e ficar ali com outra mulher, não. Assim, não era para pegar assim outra e ficar, não. Então, 10 anos ele ali, e eu ali, naquele sofrimento, e eu começando a ter filho, quando eu tive a primeira minha filha. E meus irmãos, depois de um mês, que eu já estava estava na cidade da minha mãe, depois eu já ia, no dia que eu já estava indo para casa, aí, porque tudo é quando tem que ser, porque nós estamos num refrigerante, e eu tomei um copo, não chegou nem um copo de Coca-Cola, e quando eu tomei, só que gelada, 4 semanas, quase um mês, e eu tive menino normal, não foi cesárea, foi normal. Eu senti que aquele roto subiu para a cabeça, e eu senti aquela coisa e aquela dor forte na barriga, em cima do umbigo, e eu senti aquela dor tomar conta do corpo todo. Aquela dor invadiu o corpo todo, tomou conta do corpo todo. E eu fiquei ali, foi difícil, mas eu tinha que ir para casa, e eu fui, mas ainda doente, assim, me sentindo mal. Inflamou a trompa. Mas mesmo assim, depois eu melhorei mais, engravidei, tive um aborto, quase que eu morria desse aborto. Morreu o menino dentro da minha barriga. E eu sofri, quase morri. E Deus me levantou, me guardou. Anestesia geral, nas pressas. E Deus me levantou. Depois que eu estava com 3 meses, que já estava bem, engravidei novamente. Tive outro menino. Aí depois do parto, tudo bem.
Quando depois aí deu hemorragia, porque ficou resto de parto na barriga. Aí eu vou fazer novo outro tratamento para poder me recuperar. Aí para parar a hemorragia. E eu ali. Depois saí da maternidade, fiquei bem. Depois, com 11 meses, depois eu engravidei outro menino, ainda com a trompa inflamada. Engravidei 2 meses de parida. Porque eu tomava remédio, porque eu não podia tomar remédio, me fazia mal. Né? E eu terminando tendo filho. Aí depois chegou quando eu engravidei, novamente o médico disse, epa, a ferida está crescendo na trompa. Parto normal. Ferida crescendo, você não pode ter mais filho. Agora você já teve esse, vai ter que operar. Porque senão você pode morrer de parto. Pode enganchar um braço ou uma perna na criança e você pode morrer. Mas mesmo assim, eu com aquela coragem, porque eu tinha um propósito. Eu sempre dizia que eu queria ter 6 filhos. Porque eu achava bonito uma mesa cheia de criança. Os pais de um lado e 6 filhos na mesa. Eu tinha desejo. E eu já tinha 3. E os outros 3. Eu fiz todos os papéis para me operar. E eu sentia tanta dor. Eu sofria muito com aquela inflamação na trompa, com aquela ferida na trompa. Era muita dor que eu sentia. E agora? Eu só não sentia dor quando eu estava grávida. Mas depois eu sentia bastante dor. Depois passava. Mas porque também eu ficava engravidando todo ano. Aí logo eu disse não, eu já tinha tido 3, mas tinha 3. Aí eu disse não, eu desisti, não vou me operar. Aí o médico disse, olha, agora está com você. Agora não é mais com os médicos, é com você. A responsabilidade é sua. Os médicos estão dizendo que a sua solução é operar, para fazer tratamento da trompa, ou tirar a trompa. Mas se você quer continuar, é com você. E eu desisti de me operar. Saí grávida de outro menino. Aí, também, esse outro menino que veio, eu não senti quase dor nenhuma. Senti uma gastura, não senti as dores que eu senti dos outros para ter. Eu senti dor diferente, quase não senti dor. Aí tive um menino, tanto que fui da maternidade para casa, da casa de minha mãe para a maternidade a pé, porque eu não sentia dor. E quando eu cheguei, a enfermeira disse, já vai ter, você já vai para a maternidade. É tanto que Deus já estava no propósito, que meus filhos vinham, que nenhuma, estava com a trompa inflamada, com a ferida, mas nenhum não foi cesáreo, todos ser normal. E aí eu creio que Deus já estava, não era permissão de Deus que eu operasse, porque senão, se fosse cesáreo, claro que os médicos iam fazer, ele não ia deixar essa trompa assim inflamada, se fosse cesáreo. Então, era normal. E quando eu cheguei lá, você já vai para a maternidade, já vai para a cama, já vai ter. E eu fui. Depois, eu demorei um pouco. Aí, tive o outro menino. Também que foi rápido. Não demorou muito.
E aí tive com a trompa inflamada e a ferida crescendo. Aí tive a menina, os 6. Depois que eu tive os 6, passando pelo vale da sombra da morte, já desenganada pelos médicos, mas Deus já era comigo. E Deus sempre cuidando de mim e de meus filhos. Os meus filhos todos nasceram com saúde, todos nasceram bem, nenhum nasceu com nenhuma sequela. A minha menina mais velha, ela tem como se fosse uma escama no olho, mas eu não tinha problema nenhum. O olho dela é limpo, não tem. Olhando para ela, ninguém diz que ela não enxerga direito pelo olho, mas ela não enxerga bem pelo olho, um olho. Mas o olho é limpo, não tem, ninguém diz, só que ela não enxerga. Mas os outros, que eu estava com problema na trompa, nenhum nasceu com nenhuma sequela. Todos meus filhos estão bem, graças a Deus, eles estão bem, nasceram bem e estão bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Os 5. Hoje, tem um pai de família, tem um solteiro, mas tudo bem. E Deus foi comigo. Quando eu tive a outra menina, às 6, que eu já tinha tido um aborto, aí digo, agora eu vou fazer tratamento da trompa. Quando chego na clínica, marquei tudo. Quando chego na clínica médica, o médico, você já teve quantos? Eu tinha 29 anos. 29 anos. Casei com 20 e durante esse tempo todo foi para ter filho. Ainda passei 3 anos para fazer tratamento de uma anemia, que eu estava com anemia forte, de ter filho todo ano, tive que fazer tratamento para fazer a cirurgia. Fui fazer tratamento, né, para ficar bem, com sangue bem, né, para poder fazer a cirurgia. Quando eu chego lá, eu já estava bem. Aí, você teve quantos filhos? Quantos anos? 20. 29. Quantos filhos você já teve? 6 e um aborto. Não, você não vai ter mais filhos, já chega. Vou tirar as 2 trompas. As 2 trompas suas. Então, minhas trompas foi tirada com 29 anos. E eu já tinha 6 filhos. Já tinha tido 6 filhos e um aborto. E eu fui cuidar de meus filhos nova. Com 29 anos, eu me operei em agosto, ou foi setembro, eu não me lembro bem. Em novembro, eu completei 30 anos. E aí, em novembro eu completei 29 anos. 29 anos em novembro. Eu me operei, completei 29 anos. E aí, eu continuei. Cuidando dos meus filhos. Isso foi, completei em dezembro. Quando foi em novembro, quando foi 29 anos, em dezembro, eu vim para a cidade. Minha mãe adoeceu. E eu vim cuidar dela. E minha mãe aceitou Jesus, foi para a igreja com meu irmão, que já estava indo para a igreja. E já era evangélico, meu irmão, e minha mãe continuou indo com ele e aceitou Jesus com 70 anos. Minha mãe estava com 2 veias do coração apagadas. E Jesus curou minha mãe.
ela viveu mais 12 anos depois que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Deus multiplicou os dias de vida da minha mãe. E continuei. Aí fui para a igreja com minha mãe. Eu fiz uma cirurgia, mas eu estava para fazer, porque eu estava com a perina estrangulada e a bexiga baixa. E eu não podia tirar as trompas e fazer essa outra cirurgia, 2 cirurgias. O médico disse que eu não aguentava. Tinha que fazer uma, depois fazer a outra. Com 2 meses deu o prazo. Quer dizer, eu ia fazer a outra cirurgia, fui para a igreja e Jesus me curou. Jesus fez a cirurgia em mim. Eu tive fé e Jesus me operou. A perine e a bexiga colocou no lugar. Não precisei mais. Fiz os exames, os médicos disseram que eu não precisava mais operar. E o nome do Senhor foi glorificado. É uma experiência maravilhosa com Deus. E aí, no tempo que meu pai, de 15 anos, meu pai faleceu, eu comecei numa vaidade muito grande. Comecei numa vaidade e ali Deus começou a trabalhar em mim. Trabalhar bastante em mim, na minha vida. As vaidades, Deus foi tirando. A vaidade exagerada, porque a vaidade, a Bíblia diz, tudo é vaidade. Mas a vaidade exagerada que eu estava, E Deus foi começando a tirar, eu fui começando a deixar, uma das vaidades, mas eu não vou contar todas as minhas experiências agora, porque o vídeo fica muito longo, meus irmãos? Muito grande. Eu vou contar depois sobre as minhas vaidades que Deus tirou de mim e que eu pedi que se fosse para o líder, o pastor, chegar e dizer, deixe, eu não deixava. Mas eu pedi a Deus para que Deus tirasse de mim, vaidades que Deus foi tirando de mim e que eu deixei. Não foi de mim mesma, não. Eu deixei porque Deus foi quem tirou de mim. Eu pedi, e Deus tirou de mim. E essa uma parte da minha experiência com Deus. E que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus continue nos ajudando, porque é Deus na nossa vida, porque sem Deus nós não somos nada. É Deus que cuida de nós, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos protege, é Deus que faz, na nossa vida. Essa é uma parte das minhas experiências com Deus. E que Deus nos abençoe, meus irmãos.